Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje, criança, nós vamos trabalhar história, tá bem? Nós vamos trabalhar história com o assunto Primeiras Expedições. Peguem o livro de vocês, coloquem na página 143. A partir dessa página, nós vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Coloquem aí a data de hoje também, tá bem, crianças? Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula de História, com o assunto Primeiras Expedições. Vamos lá? Primeiras Expedições. Colonizar o Brasil não era, de início, o principal objetivo de Portugal, que estava mais interessado nos lucros obtidos com o comércio de especiarias com as Índias. Por essa razão, Cabral deixou o Brasil em 2 de maio de 1500, prosseguindo com a sua meta de chegar às Índias. Após sua partida, Portugal enviou para cá apenas expedições temporárias, tá, crianças? Então, nós trabalhamos, tá, em aulas passadas, crianças, que quando Cabral chegou aqui ao Brasil, ele enxergou uma terra nova, mas o objetivo dessa expedição nunca foi encontrar uma nova terra, tá? E sim fazer comércio com as Índias, né? Por isso, no dia 22 de abril de 1500, chegou ao Brasil e no dia 2 de maio de 1500, ele deixou o Brasil para poder continuar a sua jornada, tá, crianças? Então, foi só o momento dele chegar, né, em abril, e no início de maio ele voltou novamente para o seu objetivo principal, né? Que era a comercialização com as Índias, tá? Vamos lá, crianças. Vamos lá? Agora, crianças, nós vamos verificar uma série de fatos ocorridos após o descobrimento do Brasil com as expedições enviadas de Portugal ao Brasil, tá? São as expedições exploradoras, tá? Então, aí, vamos iniciar. Vamos falar primeiro da primeira expedição, de 1501. Foi comandada por Gaspar de Lemos, com a participação de Américo Vespúcio e com o objetivo de explorar o litoral. Chegou ao Brasil na altura do Rio Grande do Norte, costeando o país. Nomeou uma série de acidentes geográficos como o Cabo de Santo Agostinho, Rio de Janeiro, Cabo de São Roque e etc. Verificou que o Brasil não era uma ilha, batizando de Terra de Santa Cruz, tá? Então, aí, nessa primeira expedição exploradora, né? Gaspar de Lemos, né? Ele verificou que o Brasil não era uma ilha, né? Então, aí ele passou a chamar a terra de Santa Cruz, tá? E ele descobriu a existência do pau-brasil, tá? O principal comércio aí, como iniciou, né? O principal comércio, o primeiro comércio, né, do Brasil. Foi aí onde os portugueses iniciaram a comercialização desta madeira, tá? Segunda expedição aconteceu em 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Contou também com a presença de Américo Vespúcio. Essa expedição tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos. Chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha. A nau capitânia
capitania, né? Embarcação de comando de esquadra. Naufragou e a expedição se dividiu. Américo Vespúcio viajou rumo ao sul, fundando uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Organizou a primeira entrada ao interior do Brasil. Depois de alguns meses, carregou seus navios de pau-brasil e regressou a Lisboa. Gonçalo Coelho, ao que tudo indica, também atingiu o Rio de Janeiro, regressando em seguida a Portugal. Tá? Então, aí a segunda expedição, né, crianças, comandada por Gonçalo Coelho, tá? Ele tentava encontrar riquezas, mas não encontrou, tá? Ele não encontrou ouro, nem metais preciosos, tá? Ele criou feitorias, que eram depósitos para mercadorias, tá? Principalmente, né, para guardar o pau-brasil, que nesse tempo já era muito cobiçado por estrangeiro, né? Então, aí o pau-brasil, né, sendo retirado, né, criou-se um depósito exclusivo para o pau-brasil. Para quê? Para esconder de quem? Dos estrangeiros que já estavam de olho aí, né, que os portugueses estavam comercializando o pau-brasil, né, devido a cor de brasa, né, que tinha dentro da árvore, que servia para atingir tecidos, tá? Então, aí foi utilizado, né, esse depósito para guardar principalmente o pau-brasil, né, que era cobiçado pelos estrangeiros. Vamos falar agora da expedição Guarda-Costa, de 1516 a 1526. Os produtos brasileiros, particularmente o pau-brasil, cujo lucro era considerável, despertaram grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a fazer incursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante, com a presença dos corsários, crianças, eram piratas a serviço de um rei, fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção às expedições guarda-costas, tá? Então, aí, essa expedição guarda-costas era o quê? Para proteger o litoral brasileiro contra a invasão, tá? Contra a invasão dos corsários, contra a invasão dos estrangeiros, tá? Então, aí foi feita uma proteção no litoral, em volta do litoral brasileiro, tá? A primeira chegou em 1516, comandada por Cristóvão Jacques, que lutou e aprisionou navios franceses em vários pontos da costa. Regressou a Portugal em 1519 e voltou ao Brasil em 1526. Quando ocorreu a segunda expedição, 10 anos após a primeira, olha só, criança, 10 anos após a primeira, né? Veio a segunda expedição aí. No seu retorno, Jacques encontrou o cenário ainda conturbado devido à situação de corsários estrangeiros, né? Então, aí, a expedição guarda-costa, crianças, comandada por Cristóvão Jacques, tá? Foram organizadas para combater os franceses e holandeses, que roubavam o pau-brasil do nosso litoral, tá, crianças? Como Portugal chegou primeiro aqui ao Brasil, né? Eles já não aceitavam mais que outros países chegassem aqui para roubar o pau-brasil do nosso litoral. Então, para isso foi criado, né, essa expedição guarda-costa.
Tá aí, né, um pouquinho da expedição, né, dessa expedições guarda-costas, né, defender a nova terra e coibir a ação de pirataria praticada pelos corsários, né, comandado aqui. Essa expedição foi comandada por Cristóvão Jacques, né, e comandou as duas expedições guarda-costas, tá, organizadas pela coroa. A primeira em 1516 e a segunda em 1526. Venceu os franceses no Rio Prata, tá? Expedição colonizadora. Como a partir de 1530 o comércio português entrou em decadência nas Índias e, nessa época, a Espanha já havia descoberto ouro e prata em suas colônias americanas. Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Nessa expedição, trouxeram colonos, sementes, instrumentos agrícolas, plantas e animais domésticos, tá? Então, aí, essa expedição colonizadora, crianças, ela foi comandada, né, como eu falei agora há pouco, por Martim Afonso de Souza. E o objetivo dessa expedição era iniciar a colonização no Brasil, tá? Como aí trouxeram, né? Trazendo pessoas, grupos para começar a cuidar do Brasil, tá? Iniciou também as plantações de cana-de-açúcar, fundou a Vila de São Vicente, não é? Trouxe sementes, plantas, animais domésticos, ferramentas e trouxe também pessoas para fundarem cidades, tá? Cultivarem a terra e defendê-la dos franceses e holandeses, tá, crianças? Então, aí, tá, foi essa expedição colonizadora, né? Nada mais é do que, de fato, colonizar mesmo o Brasil para que outros países não viessem a fazer o mesmo, né? Os objetivos dessa expedição eram fundar núcleo de povoamento e de defesa, combater os corsários franceses, explorar o litoral até o Rio Prata. Suas principais realizações foram ataque de tropas pernambucanas aos corsários franceses na Paraíba e no Rio Grande do Norte, exploração da costa do Maranhão por Diogo Leite, exploração do Rio da Prata por Pero Lopes de Souza. Fundação da Vila de São Vicente, em 1532, a primeira vila do Brasil, por Martim Afonso de Souza. Iniciou a agricultura da cana-de-açúcar no Brasil. Esse feito fez parte do comércio mundial, sendo a maior riqueza da colônia. Construiu o primeiro engenho, o engenho do governador, tá? Então, aí, os objetivos, né? E as principais realizações. Aí, crianças, vocês vão verificar, né? Como ocorreu, né? Essa exploração aí, tá? Dos portugueses pelo mundo, né? Que os portugueses, eles foram os primeiros, tá? A ir nessas viagens, né? A iniciar essas viagens, tá? Vocês estão verificando também aqui a comercialização, né, das especiarias, tá? A volta ao mundo, que pensava que a Terra era plana, né? Tá? Mas o explorador italiano Cristóvão Colombo, ele estava certo que não era plana, tá? Que eles poderiam chegar até a Índia,
atingir a Índia, tá navegando para o oeste, tá? Aí do outro lado também vocês estão vendo os principais instrumentos utilizados nas navegações, porque não havia mapa, tá? Então aí eles utilizavam esses instrumentos para poder fazer as navegações, tá? Então leiam direitinho aí com calma, é muito interessante, tá bom? Vamos lá, crianças, vocês vão realizar as tarefas das páginas 146 até a página 149, tá bom? Então, aí leiam o livro de vocês, façam com calma e boas atividades. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau!